Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Hoje é dia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Esse é o tema do Estúdio Veja de hoje. Veja.com abre a transmissão a partir de agora comigo, Fábio Altman, redator-chefe de Veja. Até que é papel aqui, Fábio. Tudo bem? Tudo bem? Silvio Nascimento e Salvador, como vai? E a Telstar aqui, a bola oficial da Copa, está aqui com a gente também para fazer o grande momento, né? A Copa começa hoje, Caiu né, tudo Silvio? aqui, ó. Despencou tudo. A Copa começa hoje, né? Pois Para é. quem gosta de futebol, né? Depois do sorteio dos grupos é a coisa mais legal, né? Agora você fica conjecturando, vendo quais são os confrontos, os chaveamentos. Nós vamos fazer bastante isso aqui, né, Fabião? Eu acho que a graça, a partir de hoje, nós vamos saber contra quem o Brasil vai jogar, que dias o Brasil vai jogar, o horário em que o Brasil vai jogar, as possíveis chaves para o Brasil rumo a uma possível final Copa do Mundo. De fato, como o Salvador falou, é isso. A Copa agora começou para valer, né? A partir de hoje, depois do sorteio realizado, a gente vai começar um momento que o Brasil gosta muito sempre, né? De começar quem que vai ser adversário do Brasil, quem vai jogar, quem não vai jogar, enfim. Vamos nessa. Lembrando que a gente está ao vivo. Quer conversar com a gente? Participar? Vem cá. Estou acompanhando tudo aqui pelo Facebook. Escreve na janelinha aí. Antes de mais nada, eu queria chamar o Luiz Castro, repórter de Veja, que está lá na Rússia, acompanhando tudo. O Luiz gravou alguns áudios para a gente e a primeira pergunta que eu faço para ele é se tem time difícil para enfrentar nessa Copa, Luiz? Olha, Silvio, para ser sincero, a expectativa aqui na Rússia eu tenho visto mais do lado de dentro do Kremlin do que de fora, viu? Pelas ruas a gente vê poucas referências ao futebol, não tem outdoor, não vejo, sabe, mascotes por aí, produtos da Copa, nem muitas referências ao evento não, para ser sincero. Não sei se tem mais a ver com frio, que está bem forte aqui hoje, por exemplo, está nevando bastante aqui em Moscou. Mas acho que não, até porque as pessoas estão na rua, os shoppings estão sempre cheios. Por sinal, uma coisa curiosa, você vai no shopping, está nevando do lado de fora e do lado de dentro as pessoas estão comendo sorvete, comem muito sorvete aqui, é uma coisa curiosa que eu notei. Mas assim, em relação ao futebol mesmo, ainda não tem muita... A gente não consegue perceber uma ansiedade dos russos em relação ao Mundial. Tem um relógio aqui perto na Praça Vermelha que conta as horas, os dias para o início do Mundial. Algumas pessoas param para tirar fotos e tal, mas a gente não consegue perceber essa ansiedade não. Assim, eu acho que isso tem um pouco a ver também com a situação da seleção russa, que é a 65ª no ranking da FIFA, não vem muito bem. Conversando com alguns russos, jornalistas e mesmo as pessoas no hotel, assim, a gente vê um entusiasmo muito maior deles na hora de falar dos clubes deles, do Spartak, que é o mais popular, do CSKA, Lokomotiv. Eles se empolgam mais ao falar dos clubes deles do que propriamente da seleção, que por ser anfitriã é uma das cabeças de chave, né? Pode ter um caminho mais tranquilo aí no sorteio de hoje. Agora, Fábio, Silvio, Salvador, vou chamar uma segunda pergunta que o Luiz gravou pra gente. A gente conversou com o Luiz um pouquinho antes do programa começar. Que ele está lá no salão, né? No coração do acontecimento. Exatamente. E puxar um telefone ali seria até indelicado, né? Exatamente. E o Luiz vai contar pra gente como é que tá a expectativa. Ele falou que não dá pra tomar sorvete, tá frio, mas ele vai contar como é que os russos estão esperando esse Mundial e eu prometo que eu não vou deixar cair os papéis de novo. Vamos lá. Olha, Silvio, realmente a gente consegue perceber facilmente que a seleção brasileira voltou a ser bastante respeitada. Claro que pela tradição é sempre apontada como uma das favoritas, mas depois que o Tite assumiu, realmente a seleção brasileira passou a ser mais bem vista aqui por todos, né, jornalistas e torcedores, enfim, todos os entrevistados disseram que a seleção brasileira é uma das favoritas. Ontem o Forlan disse isso, o Sampaoli já encheu a bola, o Jorge Sampaoli, que é o treinador da Argentina, também encheu a bola da seleção brasileira. O que o Edu Gaspar disse que para ele isso é estratégia, que ele quer desconcentrar o Brasil, mas de qualquer forma a gente percebe um interesse muito grande, fotos do Neymar aqui pelo evento, na conversa com jornalistas estrangeiros. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o Francesco Aguilar, que é editor do Mundo Deportivo, e ele veio me comentar da boa fase do Paulinho,
muitos ingleses falando também, de Felipe Coutinho, enfim. A gente percebe que a seleção brasileira realmente é um dos destaques desse Mundial e é apontada como favorita. Agora, outra coisa bacana aqui no evento é ver a animação dos jornalistas do Peru e da Islândia, por exemplo, países que no caso da Islândia, é estreante em Copa do Mundo, o Peru que não participava desde 82, então é muito legal ver a animação também desses jornalistas num evento tão grande, né? Porque, como eu falei, do lado de fora a expectativa não é tão grande, mas aqui do lado de dentro, ainda mais dentro do Kremlin, assim, é realmente uma coisa imponente, um evento muito, muito grande. Muito bem, lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook de Veja e também no site de veja.com. Fábio Altman, queria começar com você então. Eu acho, né? Eu acho que essa Copa do Mundo tem uma particularidade que nenhuma outra recente teve em relação ao Brasil, que é o fato de ser a Copa do Mundo pós 7-1. Isso é fundamental, assim. A primeira Copa do Mundo, a Copa do Mundo seguinte à Copa realizada no Brasil, e a Copa pós 7-1. Então, ainda que o Brasil tenha feito uma segunda metade da eliminatória muito boa com a chegada do Tite, ou seja, é uma seleção evidentemente para quem assiste, gosta e acompanha futebol forte, fortíssima, mas ocorre que o Brasil está por meio gol de uma queda das nuvens monumental, ou seja, a pressão é enorme. Assim, não há outro caminho para a seleção brasileira do Tite que não seja o título mundial, porque nós estamos vindo do 7-1 contra a Alemanha. Assim, a não ser, como aconteceu na Copa de 1982, por exemplo, que o Brasil perdeu, foi dramático, é um momento que até hoje lembramos, né, com muita tristeza, mas jogou um futebol espetacular. Futebol espetacular, essa seleção do Tite dificilmente jogará. Joga um futebol muito bem organizado, é o Tite, né? Um meio de campo bem fechado, um time seguro, com toque de bola, mas não é espetacular, né? O espetacular vem de lances de jogadores como o Neymar, enfim. Então, difícil que seja espetacular. Como é difícil ter uma seleção espetacular, ela está por esse meio gol, ou seja, eu acho que a seleção vai muito bem, mas ela, infelizmente, entre a glória máxima, o título mundial e a derrocada, é meio golzinho mesmo, porque a gente vem do 7-1, não tem como escapar disso. Agora, Silvião, desculpa, Xará, te interromper, mas assim, aproveitando um pouco o gancho do Fábio e já emendando a pergunta, e essa Espanha no pote 2? É isso que eu queria saber. A Espanha vem aí, né? Bom, tem quatro adversários europeus fortíssimos no pote 2, que é justamente aquele primeiro que o Brasil vai conhecer o adversário, né? Só para explicar um pouquinho a dinâmica do sorteio, né? Vão ser sorteados primeiros os cabeças de chave, ou seja, a Rússia vai ocupar obrigatoriamente o grupo A. Na sequência, os outros cabeças de chave vão ser alocados conforme o sorteio. Então, o Brasil pode cair do grupo B ao grupo H. E, na sequência, vem o pote 2. No pote 2, só para vocês terem uma noção, a gente tem até uma arte aí para mostrar para vocês. Tem Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. Que você acompanha na sua tela, nesse momento. Exatamente. Mas o Brasil, por ser sul-americano, não pode, por uma questão de equalidade geográfica, não pode cair com Peru, Colômbia, Uruguai no mesmo grupo. Ou seja, podem cair no grupo do Brasil Espanha, Suíça, Inglaterra, México ou Croácia. Só esses. Silvião, vamos Só lá. para dar um dado estatístico aqui, segundo também o levantamento que nós temos, que vai estar no ar depois com todo o retrospecto das 32 seleções, a Espanha, o retrospecto com o Brasil, na história, são 9 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Ou seja, podemos chamar quase de freguesa. Em Copas do Mundo, foram 5 jogos e o Brasil só perdeu 1, por 3-1 em 34, na primeira fase. Posso dar uma opinião assim, em cima disso? Eu acho que a Espanha, na verdade, ela já não assusta como assustou. Na Copa do Mundo de 2014, a Espanha já não era um time assustador, na Copa das Confederações, é um time envelhecido. Né? Saiu o primeiro grupo, hein? Temos o Portugal. primeiro. Portugal vai para o grupo B. A Rússia, grupo A, Portugal, grupo B. Vamos lá. Enfim, mas voltando a falar da Espanha, eu acho que a Espanha não assusta. Assim,
Se nós olharmos Não para assusta, Fabio? esse pote 2, Você a acha, Inglaterra, você acha que a sim. Espanha já não é mais tudo aquilo? Não, eu acho que a Espanha é um time envelhecido, como você tem o principal jogador, o Iniesta, que já do é um Barcelona. jogador que já na Copa de 2014 não fez uma boa Copa do Mundo. Aliás, ele fez uma Copa do Mundo bem ruimzinha. Ele veio para o Brasil machucado, né? É. Ele vinha de uma temporada estafante com o Real Madrid, que ele jogou muito, foi até campeão da Europa com o Real Madrid e chegou no Brasil sem qualquer condição de jogo, né? Sem energia. A Espanha não teve renovação, né? Não surgiu. Não Olha lá, apareceram. grupo C, cabeça de chave é a França, hein, O gente? que mais temos aí em França? França é Isso? cabeça de chave do grupo C. E aí? O que vocês acham? Então, eu acho, na verdade, se a gente olhar aquele pote número 2, que tem a Inglaterra também, a Inglaterra, do meu ponto de vista, é muito mais preocupante para o Brasil do que a Espanha. A Inglaterra, sim, jogaram recentemente, né, o último jogo, o último amistoso da seleção foi contra a Inglaterra. A Inglaterra não estava com o time completo, um time jovem. A Inglaterra, sim, eu acho que pode surpreender na Copa do Mundo, ou seja, o risco do Brasil ser sorteado e cair com a Inglaterra é pior do que a Espanha. Grupo eu acho. D com a temos Argentina informação, agora. Salvador, vamos Grupo lá. D com a Argentina, cabeça de chave. Argentina, cabeça de chave, é isso? Tinha uma coisa na internet rolando que ninguém queria que o Brasil caísse no grupo D. Por quê? Os jogos do cabeça de chave do grupo D são todos aos sábados e aos domingos, ou seja, não vai ter feriado. As pessoas queriam feriado. Queriam feriado, então tem a chance ainda do Brasil aí cair para ter feriados prolongados aí durante a Copa do Mundo. Muito bem, lembrando mais uma vez que eu quero convidar você para vir aqui, para vir conversar com a gente. Estou acompanhando tudo aqui pelo Facebook de Veja. Nós estamos ao vivo. Silvião, vai aí. Era só para dar aquele pitaco numérico. Em Copas do Mundo, a Inglaterra jogou 4 vezes com o Brasil, perdeu as 4. Só isso, tá 4-0. No retrospecto geral, né, em 26 jogos, eles só ganharam Aí, ó, 4 jogos. Saiu o grupo do Brasil. O Brasil é o cabeça de chave do grupo E, gente. Vamos lá. Grupo E, então, temos Brasil. Vou até já dar o dado para vocês. O primeiro jogo do Brasil, então, é no dia 17 de junho, um domingo, às 3 horas da tarde, em Rostov, na Arena Rostov. Sem feriado pra galera. 17 de junho, domingo, 15 horas. 15 horas, horário de Brasília. Vamos lá. Sem Silvio, feriado, né? Silvio, deixa Se é eu te domingo, não, né? Deixa eu emendar aqui uma pergunta para você. Antes que termine o sorteio, antes que termine o pote, quem que a gente não quer pegar? Quem que a gente não quer enfrentar? Olha, Você que tem todos os números aí no seu laptop. Olha, com relação ao retrospecto, é meio complicado. Eu diria que, psicologicamente, até dando uma de Tite, é o seguinte, não dá para pensar em adversário não, cara. Quem quer ser campeão tem que jogar para ganhar tudo. Não dá para ficar temendo nada. Tem um problema aí do 7-1 da Alemanha, se bem que vai fazer um amistoso com a Alemanha, nós vamos fazer um amistoso em março, né? Com a Alemanha. Exato. Que caiu no grupo F, só passando a informação para vocês aí. E daqui a pouco na tela aí para vocês vai estar aparecendo ali a organização dos grupos enquanto a gente conversa aqui no estúdio. Eu acho que os dois times piores para serem enfrentados para o Brasil são Argentina e Alemanha. Eu acho que o resto meio que dá uma certa... não assusta. Eu acho que os possíveis assustam. Fabio, quantas Copas você cobriu? Eu cobri 4 Copas do Mundo. 5. Não, 5 Copas do Mundo. 90, 94, 2006, 2009 e 5 do Brasil. Eu não estava contando a Copa do Mundo do Brasil. Né? 7-1 não foi Copa. E a Copa que você não viaja, enfim. Então, ninguém melhor do que você para eu perguntar quem que a gente não quer enfrentar. Na verdade, assim, evidentemente, as seleções que já foram campeãs do mundo, se a gente olhar para a América do Sul, a Argentina, a grande adversária, e a Alemanha, que sempre foi, eu preciso lembrar isso também. Houve esse susto, esse desastre do 7-1, mas em Copas anteriores a Alemanha sempre foi um time fortíssimo. A exceção, talvez, isso é curioso lembrar, a final da Copa do Mundo de 2002 foi Brasil e Alemanha, aquela seleção da Alemanha talvez tenha sido uma das mais fracas das recentes histórias de Copa do Mundo, e, no entanto, chegou na final da Copa do Mundo, mas foi, se a gente olhar com atenção, talvez a final de Copa do Mundo em que houve mais diferença antes do jogo começar e durante o jogo também, entre os dois times que disputavam a final. Era uma seleção alemã muito fraca e uma seleção brasileira forte, não espetacular, mas que tinha Rivaldo extraordinário, Ronaldo. Para mim foi talvez o melhor jogador daquela Copa. Sem dúvida. Apesar do Ronaldo
Ter sido artilheiro, na artilheiro, época, o maior artilheiro em Copa. E a né? história do Ronaldo, né? Era o retorno dele depois daquele problema todo na Copa do Mundo da França. Enfim, o Ronaldo é um jogador espetacular, mas sem dúvida o Rivaldo foi... Bom, só atualizando então para vocês que estão acompanhando a gente e que não estão vendo a transmissão pela televisão. Grupo A ficou com a Rússia, cabeça de chave. Grupo B, Portugal. Grupo C, França. Grupo D, Argentina. Grupo E, Brasil. Grupo F, Alemanha. Grupo G, Bélgica. E Grupo H, Polônia, que é cabeça de chave. E já temos uma atualização aí do grupo da Rússia, os uruguaios. Os uruguaios foram para o grupo da Rússia na posição A4, ou seja, eles só enfrentam os russos. Deixa eu atualizar aqui minha tabela aqui, com licença, Bom, gente. já é um jogo complicado e um bom jogo de se ver. Complicadíssimo, né, Fábio? É o último jogo do grupo da Rússia, né, do grupo A, dia 25 de junho, segunda-feira, 11 horas da manhã, em Samara, Uruguai e Rússia. Olha, já temos um jogão. Silvio, tem mais retrospecto aí pra Então, gente? só para dar uma ideia do que é a Alemanha hoje, né? Em 2002, 2014 nós jogamos com os alemães, 2002 campeões, 2-0, tranquilo, né? Com o nosso Ronaldo e o Rivaldo quebrando tudo, 7-1 horroroso na semifinal aqui na Copa 2014, mas tem o seguinte, a campanha nas eliminatórias da Alemanha é uma coisa assim, foram 10 jogos, 10 vitórias, 43 gols marcados e só levou 4, ou seja, teve renovação, tem gente boa, aproveitaram os talentos de 2014, tem feito um trabalho de base desde 2002, então não está brincadeira não, a Alemanha está bem forte. E agora tem uma atualização. Temos uma atualização. Que uma das coisas que nós... baita confronto para você... O Salvador vai comentar, vamos lá. Não, mas o que eu queria falar é o seguinte, aquele temor de ter um Brasil e Espanha já não vai ter mais, Não, porque teremos Portugal e Espanha. a Espanha caiu no grupo B justamente com Portugal e é o primeiro jogo confirmado, o primeiro confronto aí da primeira rodada, que é Portugal contra Espanha em Sochi, dia 15 de junho, sexta-feira, 15 horas. Perfeito. E agora acabou de confirmar também Grupo C com Peru. Peru no grupo da França, No Fábio grupo da Altman, França. por favor. eu vamos queria lá. só voltar a falar, esse jogo Portugal-Espanha é espetacular. Península Você tem Ibérica vai incrível. parar. duas É incrível. forças europeias de muita qualidade, você tem, né? E o curioso, o importante, você vê o Cristiano Ronaldo que joga na Espanha, ou seja, você tem um jogo que é um jogo dificílimo. Provavelmente ele vai jogar contra metade de companheiros E do clube, se nós né? pensarmos, ainda é muito cedo, porque não tem os outros, mas assim, se sai um vitorioso aí desse jogo Portugal e Espanha, você já pode ter certeza que um desses dois times tem assegurada a passagem para a segunda fase da Copa do Só Mundo. queria dar uma má notícia pro Brasil, porque pode ser que a Inglaterra está cada vez mais próxima do Brasil, porque a Croácia acabou de cair no grupo da Argentina, no grupo D. Nós temos aí as imagens aí para dar uma olhadinha aí da transmissão da FIFA. Argentina e Croácia ali no mesmo grupo. E agora o Brasil. Vamos ver o que Vamos que é. só aguardar. É agora, vem na sequência, né? Mas antes, deixa eu aproveitar para convidar você, mais uma vez, para vir bater um papo com a gente, vem acompanhar o sorteio da Copa. Olha só, Salvador, o Clodoaldo está perguntando sobre a Croácia no grupo da Argentina. E alguém passou por aqui também, ó, olha lá. A Yolanda falou, o Antônio também, sobre o Peru no grupo Aí, da ó. França. O que vocês acham? Temos definido o primeiro confronto do Brasil, Silvio. Brasil e Suíça. O Brasil vai encarar a Suíça no primeiro jogo já, então, naquele jogo do dia 17 de junho, domingo, 15 horas, é um Brasil e Suíça na Arena Rostov, na Rússia. Eu vou falar, acho que dentro das possibilidades, foi uma possibilidade ok. Não estou tão preocupado. Acho que o Brasil é um bom primeiro jogo. É um bom primeiro jogo. A Suíça não é uma seleção que Tradição, tem né? tradição, que tem história, mas é um time muito fechado. Não é... É um time que vai jogar absolutamente retrancado, fechado, possivelmente para empatar, para não tomar gol. Não é fácil. Não é um jogo dado como certo, mas assim, dentro do que poderia ter acontecido, é um adversário bom, né? Sim, olha, historicamente falando é o seguinte, as eliminatórias da Suíça foram razoavelmente tranquilas, 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota, 24 gols marcados contra 7. Contra o Brasil, na história, são 8 jogos e a Suíça só ganhou 2, e foram 3 empates. E acho importante lembrar que nas duas últimas Copas do Mundo, a Suíça teve um bom desempenho. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a Suíça venceu a Espanha, que foi campeã do mundo.
No último jogo da primeira fase, a Suíça ganhou por 1-0 da Espanha e deu muito trabalho na Copa de 2014 contra a Argentina, num jogo que foi feito no Itaquerão. Só lá no finalzinho do jogo que a Argentina... Então a Suíça não é um time para ser desprezado. Não, outra Argentina né? de Exatamente. Messi, né? Agora, senhores, Aí, ó. deixa eu só aproveitar para bater um papo, porque a gente quer conversar com quem está nos acompanhando, com quem está batendo verdade. papo com a gente aqui no Facebook. O pessoal está perguntando sobre México e Alemanha. Acabou de sair, é isso? Acabou de sair México e Temos Alemanha, exatamente. Então, vamos lá. E Bélgica e Inglaterra, né? A tradicional ou a esperança da Copa é a seleção belga, né? Que tem um futebol mais envolvente, tem os craques, tem o De Bruyne do Manchester City, tem o Hazard do Chelsea, tem vários jogadores, o Lukaku, que é o atacante do Manchester United, tem vários jogadores de ponta, vão encarar justamente os ingleses, ou seja, vai ter um confronto aí de muitas figurinhas carimbadas no confronto aí Bélgica e Inglaterra, e acabou de sair o último confronto, Polônia e Colômbia. Ou seja, Bélgica. do grupo do pote 2 já foram definidos todos as seleções. Agora, só uma curiosidade importante para quem está acompanhando, não pode haver mais de um europeu por seleção, por grupo, perdão. Então não pode ter mais de uma seleção europeia por grupo, ou seja, o Brasil, como já tem a Suíça, não vai ter mais nenhum adversário europeu nessa primeira fase. Então vamos lá. Eu quero passar a bola para o Fábio Altman, mas antes, mais uma vez, agradecer você que está com a gente, a audiência é enorme, viu? Obrigado. Vamos com tudo. Fábio, o pessoal pergunta sobre Inglaterra e Bélgica e sobre Polônia e Colômbia. O que você acha? Inglaterra, esse grupo é um grupo difícil. A Inglaterra, Aparentemente é um grupo eu acho que complicado, né? das seleções que já ganharam a Copa do Mundo, no caso, nesse grupo, a Inglaterra pegou o osso mais duro de roer. A Bélgica talvez seja das seleções não tradicionais, digamos, a mais difícil de todas. Fez uma eliminatória espetacular, vem jogando bem há muito tempo. Acho, então, que a Inglaterra pegou um adversário bem difícil. Para dar uma ideia do poderio de fogo da Bélgica, nas eliminatórias, em 10 jogos, eles fizeram 43 gols. Sofreram 6 apenas. Muito bem. Artilharia forte. Temos mais novidades? Olha lá, Salvador. Não, nós estamos Vai lá, anuncia aí. prestes a ter aí uma novidade aí no grupo da E França. grande, né? Dinamarca. Vem aí, Dinamarca, olha lá. Dinamarca acaba de ocupar a posição C4 aí do grupo da França, né? Vou até confirmar quando é que eles se enfrentam. C4 contra C1 na terça-feira, dia 26 de junho, às 11 horas, em Moscou, no estádio Luzhniki, que é o estádio do Dinamo de Moscou, do Spartak de Moscou, desculpa. E vai ser um confronto aí que vai movimentar bastante Mas lembrar que as atenções. a Dinamarca se classificou na repescagem, né? verdade. Na Copa do Mundo. É um time bom, mas foi meio na bacia das entrou na almas. bacia das almas, verdade. Bom, seguimos. Enquanto as bolinhas se movimentam ali nos potinhos, tem gente perguntando aqui sobre a Croácia no grupo da Argentina. O que vocês acham disso? Bom, a Croácia tem um time que, ele, embora seja forte, tem alguns destaques, né? Por exemplo, o Luka Modric, que é o meio-campo do Real Madrid, que é o grande craque dessa seleção, ele não consegue traduzir o mesmo futebol jogando pela seleção. A Croácia também é outra seleção que se classificou pelas repescagens, ou seja, não foi unanimidade no seu grupo das eliminatórias. E a Argentina tem essa expectativa aí de que o Jorge Sampaoli, que é o treinador carequinha, que foi treinador da seleção chilena e que foi campeã da América, né? Foi campeã da Copa América com o Chile, que consiga fazer finalmente o Messi jogar o mesmo futebol que joga no Barcelona, né? Nas eliminatórias, embora o Messi tenha sido protagonista e fundamental na classificação argentina, como o Fábio bem falou, no jogo contra o Uruguai ele acabou com o Equador e com o Uruguai também acabou com o jogo. Temos mais uma novidade aí, falando em Argentina, Islândia, que é a grande sensação, foi a grande sensação da Eurocopa no ano passado, acabou de cair no grupo D, o grupo da Argentina. Silvião, o quanto é baba ou o quanto esse grupo está ficando complicado? O que você acha? Eu acho que está ficando complicado. E acho que o grande desafio do São Paulo não é fazer o Messi jogar, é fazer o resto da Argentina jogar um pouco como o Barcelona. O Messi ele precisa de algo também um pouco mais perto do nível dele. Vai ter agora a definição do terceiro adversário do Brasil. Vamos lá. Vamos jogar na sua tela. Nesse momento, vem aí o terceiro adversário do Brasil. Vamos aguardar aí. Vamos acompanhar. Pode ser aí, ó. Dedinhos cruzados, Pode ser um né? Senegal, Vamos fazer uma Tunísia ou aqui. Costa Rica.
Aí, ó, Costa Olha Rica. lá, Costa Rica. Ih, babo, hein? Costa Rica tem um prognóstico favorável para o Brasil, né? O Brasil já enfrentou a Costa Rica na Copa de 90, que o Fábio teve presente, em 2002, que nós vencemos, né? Foi o jogo até o último jogo daquela campanha. Era nesse ano que o técnico era brasileiro, inclusive, não foi? O Alexandre Guimarães, se eu não estou Isso. enganado, que foi jogador. Isso, exatamente. E em 2002... 5-2. Foi 5-2, foi aquela baba que o Filipão entrou com as reservas, né, Fábio? Já estava classificado, né? Olha, por enquanto, olhando esse grupo... Tava lá, né, Fábio? Tava. É legal se contar Na isso Copa aí pra de gente. 90, o Brasil fez todos os jogos da primeira fase muito ruins, inclusive esse contra a Costa Rica, foi 2-1, acho que foi 1-0. Foi 1-0, gol do Miller. Muito ruim, assim, foi difícil. A exceção nessa Copa de 90, quando o Brasil foi eliminado pela Argentina, a melhor partida do Brasil naquela Copa foi a Argentina. Só queria falar desse grupo do Brasil, é um grupo fácil por enquanto, né? Não adianta a gente... Não Temos precisa o ter grupo medo da de Alemanha, nada. nesse tentar momento aí na imaginar tela, olha lá. que- Não precisa ter medo de nada por enquanto. Assim, Africano. por enquanto... A Suécia vai encarar aí a Alemanha, hein? Começa a ficar jogo ruim aí. Se o Ibrahimovic for para a Copa, vai ser um jogaço. O Ibra contra os alemães eu quero ver. Mas o que é curioso é apontar que, assim, a Costa Rica tem esses dois lados, né? O que o Fábio estava falando, e justamente esse lado que, em 2002, o Brasil enfrentou a Costa Rica já classificado para a próxima fase. E por enquanto, esse grupo do Brasil é um treinamento para a segunda fase da Copa do Mundo, né? Bom aquecimento. Que talvez não sirva ainda, tem esse lado que talvez seja ruim, do fato de você não ter uma grande seleção a enfrentar na primeira fase, como tem, por exemplo, a Inglaterra vai jogar com a Bélgica, Portugal com a Espanha, você sai frágil numa primeira fase, assim, você não vai ter nenhum grande adversário que poderá se dizer, ok, ó, já começou a Copa do Mundo. Vamos ver qual é o quarto do Brasil, mas por enquanto a Copa do Mundo do Brasil só começa na segunda fase. E aí eu só queria lembrar vocês que o Brasil enfrenta a Costa Rica no dia 22 de junho, sexta-feira, esse sim aí vai parar o Brasil, 9 horas da manhã, hora de Brasília, em São Petersburgo. É o segundo jogo do Brasil, então o Brasil pega a Suíça no domingo, dia 17, às 15 horas, em Rostov, e no dia 22, sexta-feira, pega a Costa Rica Às 9 da manhã. às 9 da manhã. Ou seja, é só meio-dia de feriado, porque ao meio-dia dá para ir trabalhar, né? Depois do jogo. Ah, acho difícil, né? O pessoal vai se empolgar. Enquanto não termina a definição do grupo do Brasil, e aí, mais uma vez, eu quero chamar você para conversar, para vir bater um papo aqui com a gente. E muito obrigado pela audiência enorme. Ó, nesse Silvio, nós momento estamos chegando no na Facebook. definição do primeiro grupo aí da Copa do Mundo, fechar o primeiro grupo, né? Afinal, o grupo A aí já vai ser fechado. Aí tem Egito, né? Que é uma seleção que se classifica para uma Copa do Mundo depois de quase 28 anos fora. Foi uma classificação chorada, com um pênalti aos 45 do segundo tempo, marcado pelo grande craque dessa seleção, que é o Mohamed Salah, que joga no Liverpool. E agora, poxa, a Rússia Arábia Saudita, vamos lá, olha lá, Arábia que é uma Saudita. baba. Vamos lá. A Rússia está com um grupo que é uma baba. Acabou de cair a Arábia Saudita. Ou seja, primeiro grupo da Copa do Mundo fechado tem Rússia na cabeça de chave, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Baba. Tá mole pro Uruguai. Não é, Silvião? O que você acha? Rússia e Uruguai. Tranquilo. Rússia e Uruguai, sem dúvida. Não vejo muito... Deixa eu dar um passo para frente, só para criar uma Vamos lá. expectativa. Na segunda fase da Copa do Mundo, o primeiro do grupo E, o grupo do Brasil, vamos supor que o Brasil seja o primeiro, enfrenta o segundo do grupo F. Ainda não está pronto o grupo F, mas vamos supor que por um acidente da natureza, Eita, o segundo do grupo F seja a Alemanha. Brasil e Alemanha Aí nós pode acontecer teríamos logo nas oitavas, Brasil e sabe? Alemanha nas oitavas, é uma possibilidade. Que o bom teria sido ao contrário, já na primeira fase, né, Fábio? Poder enfrentar a Alemanha, para ir para a segunda fase já mais tranquilo, sabendo exatamente mais as um grupo limitações. que- Aí, ó, o Brasil, Ó, grupo nesse momento temos mais um grupo definido Que é justamente o grupo o do Alexandre Brasil. Salvador vai mostrar para você agora. Vai lá, Salvador. O último adversário do Brasil, então, será a Sérvia, né? Da tendência que a gente falou de que poderiam cair dois europeus dentro do grupo do Brasil. Posso um palpite, assim, Claro. olhando esse grupo, talvez seja o grupo mais fácil do Brasil nas últimas 6 Copas do Mundo. Assim, é um grupo realmente... Nós temos até uma cartela aqui que O podemos chamar. Thiago Oliveira, que está conversando aqui com a gente, está participando aqui do nosso Estúdio Veja, ele até pergunta se está parecida com a Copa de 2002, Fabio. E aí, para você emendar no teu comentário aí, o que você Pode acha? ser, mas assim, porque o Brasil em 2002 era Brasil, Turquia, Costa Rica e China. Costa Rica e China, ok, são seleções fracas. A Turquia não, tanto que a Turquia
ela foi ela chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2002. Portanto, era uma seleção forte. Inclusive, jogamos 2 vezes com eles, né? Se nós voltarmos na Copa de 94, também era um grupo parecido, era Brasil, Suécia, Rússia e Camarões. Seleções razoáveis, mas a Suécia... Os últimos grupos do Brasil. A Suécia tinha um time forte, que também chegou às semifinais da Copa do Mundo. Né? Bom, nós tivemos mais um grupo definido aí, o grupo B, que tem Portugal e Espanha logo no primeiro confronto. Agora, a seleção do Marrocos se juntou ao Irã. Esse grupo também acho que não tem muito segredo, né, Fábio? Vai ser Portugal e Espanha, né? Provavelmente, né? Acho que sim. Eu não sei que a Espanha... Acho que sim. Acho que Portugal e Espanha. Temos França, Austrália, a gente acompanhou agora aí na sua tela. Você aí, agora grupo aí? Peguei sim. Ó, o grupo C, né, que é o grupo da França, cabeça de chave, acabou de sair a Austrália. Aí, França, Austrália, Peru e Dinamarca. É aquela coisa, né? Eu acho que a seleção peruana... Tá completo. A seleção peruana é uma excelente time, eu acho que talvez seja uma das gerações mais talentosas, né? Tem lá... Se classificou na repescagem com o Cueva, que é o meia de São Paulo, com o Guerreiro, o centroavante. As eliminatórias sul-americanas sempre são uma confusão, né? Sempre tem uma bacia das almas, a própria Argentina quase ficou de fora na última rodada. Eu acho que o Peru tem uma boa geração e tem grandes chances de se classificar para a segunda fase. Eu ousaria dizer que seria França e Peru. Acaba de sair o grupo da né, Argentina. Vamos acompanhar. França e Peru. Nigéria. Acabei de ver piscando aí na tela. Vamos para o grupo da Argentina. Vamos lá. Nigéria é o último confronto aí definido então no grupo da Argentina. Nigéria e Argentina que tem um histórico longo aí de enfrentamentos. Em 94 teve um enfrentamento entre Argentina e Nigéria no fase de grupos. Também em 96 na Olimpíada a Nigéria surpreendeu a Argentina e foi campeã olímpica. Antes tinha eliminado o Brasil. Eu me lembro. E também, se não estou enganado, em 2002 também a Nigéria também enfrentou a Argentina na fase de grupos. Enquanto as bolinhas continuam ali nos potes, eu queria ouvir o Silvio Nascimento. Alguma coisa te surpreende até agora? Não. Só contente em ver grupo G na tela aí, ó. Alguns clássicos aí. Fabão, que está na nossa produção, está jogando Bélgica, na tela Panamá, Tunísia e Inglaterra. Pote 4, tô errado, Fabão? Vamos lá. Esse grupo parece resolvido. Esse grupo também parece resolvido. Bélgica e Inglaterra aí tem temos o grupo da morte, né? Não. É o grupo da morte, senhores? Não, eu acho que não tem nenhum grupo da morte. Alemanha, México, absolutamente... Vamos ver. O que vocês acham? Mas agora vai entrar ou Coreia ou Japão, ou seja, o adversário teoricamente fraco, né? O Japão e Coreia não estão em grande fase. Aí, ó, entrou a Coreia do Sul. Não estão em grande fase, ou seja, eu acredito que como a gente estava desenhando aqui um possível grupo da morte, né? Eventualmente, se tivesse um Espanha ou Inglaterra no grupo do Brasil, poderia ser considerado. Mas eu acho que dessas possibilidades, talvez o grupo mais complicado seja da própria Argentina. O grupo C, talvez? O grupo da Argentina. O que você acha, Fabio? O Vanderlei Júnior que está com a gente, um abração para você, Vanderlei, acha que o grupo C é o mais difícil. O que você acha? O grupo C é o grupo França, Austrália, Peru e Dinamarca. Talvez... Porque você tem a França e a Dinamarca, que são seleções europeias fortes, e o Peru, que é uma força da América do Sul. Mas se a gente olhar todos os grupos agora já montados, é uma primeira fase da Copa do Mundo sem grandes clássicos, à exceção, talvez, de Portugal, Espanha, e Bélgica e Inglaterra, que é um jogo decisivo. Exatamente. O Silvião, você podia até dar uma buscada aí no retrospecto pra gente, de repente, mas assim, pra mim, Portugal e Espanha é o grande clássico dessa Copa de cara, tentar fazer só uma coisa antes, assim... O Fábio vai fazer um cruzamento. Vou fazer um cruzamento agora, sem brincadeira. Vamos pensar no Brasil logo. Supondo que o Brasil seja o primeiro do grupo dele, do grupo E, vai jogar contra o segundo do grupo F. A Alemanha não deve ser a segunda colocada do grupo F. Então o Brasil... Pode a gente pegar a Suécia, né? Eu acho que a Suécia tem mais cara de ser o segundo colocado. Tem Suécia e México ali que podem ser... O Brasil já enfrentou o México na última Copa, né? Foi um empate 0-0 que o goleiro Ochoa pegou tudo, né? Eu estava lá em Fortaleza... O México é enjoado, né? É sempre enjoado, não? O México é enjoado. Então, acho que o que o Fábio falou, realmente, a Alemanha passa longe aí do Brasil. Agora, Fábio, você consegue identificar aí para qual que seria o próximo confronto aí do Brasil ali pela sua tabela aí? A gente precisa ver quem... vamos lá, o Brasil seria o primeiro do grupo E. Isso. Só para dar um retrospecto aqui. E aí é o vencedor de qual jogo? O México é encardido. O México é encardido, porém em Copas... Foram 3 derrotas e um empate.
Foi 4x0 em 50, 5x0 em 54, 2x0 em 62 e 0x0 em 2014. Então ele é mais encardido em jogos não de Copa do Mundo, né? Bom, eu só queria então repassar aqui com vocês aqui os grupos para a gente poder ficar com a cabeça Vamos lá, tranquila Alexandre aqui. Salvador nos atualiza. Vamos lá. Então, Grupo A. Grupo A ficou com Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Primeiro jogo da Copa do Mundo, inclusive, será entre Rússia e Arábia Saudita no estádio Luzhniki, em Moscou, dia 14 de junho, uma quinta-feira, meio-dia. No Que mais? No Grupo B. Grupo B, que foi o grupo de Portugal, né? O grupo de Portugal e Espanha. Então, o primeiro jogo de grupo do Portugal e Espanha é justamente, na verdade, por uma questão de fuso horário, não vai ser Portugal e Espanha o primeiro jogo. O primeiro jogo do grupo vai ser Marrocos e Irã, sexta-feira. Aí, ó, tá aí na tela pra gente poder acompanhar. Aí, ó, os grupos definidos, eu vou atualizando para vocês. Você deixar essa Então, tela, né, e falando em cima Salvador, dela. repassa tudo pra gente, então, por favor. Vamos lá. Então, já falei que o Vamos grupo fazer já falei que o grupo de A, ponta a ponta. já falei que o grupo A é Arábia Saudita, Egito, Uruguai, com Rússia como cabeça de chave, né? E o primeiro confronto da Copa, né, o jogo inaugural da Copa do Mundo, será entre Rússia e Arábia Saudita. No grupo B, aí nós vamos ter na primeira rodada já um confronto de luxo, né, que o Fábio falou, Portugal e Espanha, só que não é o primeiro jogo do grupo, não. O primeiro jogo do grupo é Marrocos e Irã, que vai ser na sexta-feira, dia 15, meio-dia, em São Petersburgo, Marrocos e Irã. No grupo C, o grupo da França, nós tivemos aí Austrália, Peru, Dinamarca e o primeiro jogo desse grupo é no dia 16, no sábado, 7 horas da manhã, vai ter que acordar cedo a turma aí para assistir. França e Austrália, Peru e Dinamarca se enfrentam no mesmo dia, só que à 1 da tarde. No grupo D, o grupo da Argentina, nós tivemos aí Islândia. Eu posso fazer um parênteses assim? Por favor. Eu achei esse grupo chatinho, hein? Eu também acho, porque a Não sei Islândia... o que o Fábio Altman pensa, mas achei esse grupo chatinho. É chato chatinho. porque a Islândia não é fácil, né? A Islândia tem sido, na Eurocopa, teve um desempenho Tem muito Nigéria bom. ali também. A Nigéria dos africanos é talvez o mais Sempre forte uma na encrenca. atualidade. Então aí nós só pra gente se retomar aqui, se puder voltar a tela, ajuda a gente a fazer a leitura dos grupos. Vamos lá, o Fabão tá com a gente. O Fabão tá jogando na tela. Argentina, cabeça de chave, aí temos Islândia no grupo, Croácia e temos também a Nigéria. O primeiro confronto é com o Messi no estádio, muito provavelmente, né, no estádio do Spartak, em Moscou. Dia 16 de junho, um sábado, 10 horas da manhã, vai ser o jogo entre Argentina e Islândia. Croácia e Nigéria se enfrentam na sequência. Aí chegamos ao grupo F, o grupo E, o grupo do Brasil, que tem Suíça, né? Então o primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 17 de junho, gente. A marca na agenda, 17 de junho, um domingo, 3 horas da tarde, Brasil e Suíça. No mesmo grupo se enfrentam Costa Rica e Sérvia no jogo inaugural, né? Que vai ser mais cedo pela manhã, às 9 horas da manhã do domingo. No grupo F nós temos Alemanha como cabeça de chave, e aí tivemos México, Suécia e Inglaterra. O primeiro jogo desse grupo, do grupo F, é Alemanha e México no estádio Luzhniki, né, em Moscou, dia 17 de junho, um domingo. E vamos agora então para o grupo G, grupo da Bélgica. O grupo da Bélgica que tem ali Inglaterra na quarta posição. Temos Panamá e Tunísia. O primeiro jogo da Bélgica vai ser moleza, né? Bélgica e Panamá, com todo respeito à seleção panamenha. Acho que em Sochi, não se joga bola lá. Você está garantindo isso. E temos a Tunísia, que é o integrante aí do continente africano, né? A Tunísia, que não se classificava para uma Copa do Mundo faz bastante tempo. Muito tempo. E eu acredito aí que não tem muito segredo. Vai enfrentar a Inglaterra em Volgogrado, na segunda-feira, dia 18 de junho, às 15 horas. Último grupo que é a Polônia. A Polônia do Lewandowski. A Polônia do Lato, né, Fabião? A Polônia... Eu ia falar agora do Ponta Lato, Carequinha. A Polônia tem uma história de futebol espetacular. Né? É verdade. Conta pra gente, Fabio. Atenção, que essa Polônia agora não é uma seleção ruim, mas a Polônia do passado, no tempo antes da queda do Muro de Berlim, né, quando a gente ainda tinha os países comunistas, as seleções do leste da Europa, que disputavam tanto as Olimpíadas quanto a Copa do Mundo, eram seleções fortíssimas. E a Polônia teve uma tradição, a Hungria muito forte, a Polônia,
A Polônia de 1974, Tem a Tchecoslováquia, né? do Lato, que venceu o Brasil na Copa de 74, na Copa de Fabio? 74, num jogo, enfim, na disputa de terceiro e quarto, né? Era uma seleção espetacular. Depois ela veio enfraquecendo, mas nessa Copa do Mundo ela chega com uma seleção boa, a Polônia. Não é desprezível. Não, como eu te falei, tem o Lewandowski, que é o grande artilheiro da seleção polonesa e que vai comandar aí as pretensões da Polônia. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre a Alemanha. Tem muita gente perguntando aqui sobre a Alemanha, meu caro Fábio Altman, Silvio Nascimento e Alexandre Salvador. Olha, o Dilson Alevi, o Lucas, a Lucineide, todo mundo está falando sobre a Alemanha. Qual é essa seleção da Alemanha que chega para a Copa? Eu, pessoalmente, vejo a Alemanha como uma das favoritas à Copa Você do acha Mundo. que é? Acho que sim. Ela chega com uma seleção renovada, uma seleção mais jovem do que a seleção que disputou a Copa do Mundo em 2014. Preciso lembrar que a Alemanha sempre é favorita, né? Em todas as Copas do Mundo, mesmo quando ela chega com um time apenas razoável, ela é favorita. Mas nessa especificamente, eu acho que a Alemanha é uma das favoritas, tem um time jovem, forte. Só lembrando que apesar goleiro extraordinário, que dessa faz juventude, diferença. Vocês acham que teve alguma mudança geracional ou não em relação à seleção alemã? Eles renovaram alguns nomes, sim. A Alemanha teve ali alguns nomes que surgiram após o 7-1, né, após a Copa de 2014, mas a base continua sendo o Neuer, que é o goleiro do Bayern de Munique, o Thomas Müller. Thomas Müller, a gente fala pouco desse atacante, que ele não aparece tanto quanto o Klose na última Copa, né? Afinal, o Klose é o maior artilheiro de todas as Copas, mas o Thomas Müller pode superar o Klose já na Copa de 2018 como o maior artilheiro de todas as Copas. É até uma passagem curiosa, no jogo que a Alemanha destroçou Portugal, né? Lá em Salvador, eu estava nesse jogo, e até eu lembro que o Thomas Müller estava passando ali pela zona mista, em que os jogadores são obrigados a passar, né, para falar com os jornalistas, e eu fiz essa pergunta para ele em inglês. Ele deu uma debochada, uma resposta super debochada, assim, com um ar, assim, como se fosse uma coisa impossível. Mas não é. O Thomas Müller já tem condições claras de ser justamente o cara que vai superar não só o Ronaldo, mas superar também o Klose, que é o atual artilheiro de todas as Copas. O maior artilheiro de Copas, ele superou o Ronaldo na última Copa. Justamente no 7-1. E no jogo, no 7-1. É verdade. Marcar o gol dele. Infelizmente, no 7-1, né, Fabio? Infelizmente, E né? só para lembrar, eu falei isso aqui um pouquinho antes, mas eu queria repetir. A campanha nas eliminatórias dessa Alemanha foram 10 jogos, 10 vitórias, 43 gols marcados e 4 apenas anotados contra o Neuer. Ou seja, a artilharia é pesadíssima. Eles vêm com essa renovação, souberam mixar bem algumas transições de quem saiu. A base toda vem sendo feita há mais de 10 anos. Eles estão... Eu creio que eles querem ser campeões de novo mesmo. Bom, e nós temos aí o confronto em março, né, que é Brasil e Alemanha no Estádio Olímpico de Berlim, né, um palco épico do futebol mundial e também da história do esporte, né, que foi palco da Olimpíada de 36. Eu acho que esse jogo vai ser um importante termômetro para sabermos a pretensão não só da Alemanha, mas também do Brasil, porque uma coisa que se comenta muito, né, é que o Brasil não teve adversários europeus ou adversários de peso em amistosos, né? O Brasil, depois que o Tite assumiu, passeou nas eliminatórias, né? Atropelou todos os adversários, ganhou de 3-0 da Argentina aqui em Belo Horizonte, ganhou de 4-1 do Uruguai em Montevidéu, que é um feito histórico, é dificílimo jogar no Uruguai. Mas quando pegou uma seleção grande, no caso a Inglaterra, mesmo com um time reserva no amistoso recente agora em novembro, sofreu, empatou. Então, esse jogo de março, Brasil-Alemanha, vai ser... Eu acho que é o começo da Copa pro Brasil. Vai ser Precisa ver se tira a zica do 7-1 definitivamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro Fábio Altman, que já cobriu 5 Copas do Mundo, que é o seguinte: se eu tivesse, meu caro Salvador, dinheiro para comprar um ingresso hoje, eu compraria um ingresso para ver Portugal e Espanha. Eu queria saber qual jogo que ele quer ver. Eu veria Inglaterra e Bélgica. Inglaterra e Bélgica. É um baita jogo. Aliás, por falar em Inglaterra e Bélgica, eu estava olhando aqui, né, para fazer o exercício dos bolões, do que pode vir a acontecer. Se o Brasil,
primeiro do grupo dele, a gente imaginou que pudesse enfrentar a Suécia. Vamos voltar aí à tela dos grupos para ajudar a gente aí. Então, seria o jogo das oitavas. Fabão, corre pra tela aí. Então, ó, o Brasil, se for o primeiro do grupo dele, enfrenta o segundo do grupo que tem Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. É um exercício bom, não é a Alemanha, pode ser a Suécia, pode ser o México. Oitavas de final. Nas quartas, o Brasil enfrenta o vencedor das quartas entre o grupo G e H, ou seja, aí sim o Brasil já pode ter de enfrentar Bélgica ou Inglaterra. Ou até Colômbia, né? Ou até Colômbia. Que é um confronto regional e que a Colômbia tem aquela geração que não é tão... E tem um baita camisa 10, né? Mas não é tão brilhante como estava em 2014, né? O Rames Rodrigues, aquela... Você acha que o Rames Rodrigues não tá mais no auge? Ele não está no auge. Definitivamente não está no auge. Nós até acompanhamos com alguma atenção a vida e a trajetória do Rames Rodrigues na Copa de 2014. O Fábio lembra bem que o Brasil enfrentou justamente a Colômbia nas quartas de final. Ganhou ali aquele jogo em Fortaleza por 2-1. Mas o Rames, depois da passagem apagada no Real Madrid, está tentando se reerguer no Bayern de Munique. Ainda não mostrou a que veio, né? Até porque o Bayern também não passa por uma grande fase tecnicamente. Mas vamos ver, né? Com a Colômbia, o Rames geralmente acende, né? E se dessa vez nós tivermos a presença do Falcão Garcia, que é o grande artilheiro, né? O grande goleador dessa seleção, pode ser um jogo complicado, como foi nas quartas de final. Apesar de ganharmos, não foi um jogo fácil. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem alguém que vocês acham que vai arrebentar, vai despontar, vem aí para ser a revelação da Copa, Silvio? É para ser a Copa do Neymar, né? Essa teria de ser a Copa do Neymar. A ver. Ele ainda mostra alguns descontroles em determinadas situações, não me parece superados em a bolada, a cabeçada, sabe? Uma falta mais dura. Eu acho um dado interessante nessa Copa do Mundo, se a gente for ver as grandes estrelas do futebol mundial, à exceção do Neymar, as grandes estrelas já chegam envelhecidas da Copa do Mundo, né? Provavelmente em sua última Copa, né? O Cristiano Ronaldo já mais velho, o Messi mais velho, e o Cristiano Ronaldo, que poderia ser estrela de Copa do Mundo, ele tem uma questão que é o time de Portugal, assim, embora Portugal tenha sido campeão da Eurocopa, a seleção de Portugal não é uma seleção que entregue para um jogador como o Cristiano Ronaldo a possibilidade dele brilhar de forma extraordinária. A seleção da Argentina já é diferente. É bom sempre ter em consideração que o fato da Argentina ter feito uma péssima eliminatória não significa que vai chegar mal na Copa. Uma péssima Copa do Mundo. Quando a gente olhar para o Brasil, a gente vê em outras Copas a eliminatória antes da Copa de 2002 do Brasil, muito ruim. A eliminatória para a Copa de 94 do Brasil também, ali no último jogo, graças ao Romário, o Brasil conseguiu ir para a Copa do Mundo. Então, na verdade, como se trata assim, de um alívio final na classificação, e evidentemente são seleções fortes, e essa seleção da Argentina não é uma seleção ruim, assim, basta organizar. O papel é ótimo, né? Então, então eu vejo o Messi aí nessa pergunta, assim, além do Neymar, Cristiano Ronaldo eu não acredito, porque a seleção de Portugal não vai permitir que ele brilhe muito, mas eu ainda acho que o Messi sempre... Eu vou falar um nome que, assim, um nome que ninguém está pensando, ou a gente tem uma falsa segurança aí. A França tem uma das mais brilhantes gerações desde aquela que ganhou a Copa de 98. Na França nós temos hoje o Mbappé, que, embora esteja à sombra do Neymar no PSG, é a grande promessa do futebol europeu, é o cara que pode competir com o Neymar aí no futuro para premiações de melhor do mundo, enfim. Tem o Griezmann, que joga no Atlético de Madrid, é um excelente atacante rápido, veloz, aquele atacante chato. Eu acho, e o Pogba, que é um grande craque do Manchester United. Está machucado, mas vai voltar. Eu acho que, sem dúvida, essa seleção da França é forte, mas acho que falta para essa seleção da França um meio-campista, que é aquele organizador. Isso não tem, o organizador de jogo espetacular, como o Zidane foi, verdade. E como em seleções francesas anteriores, o Platini. Porque a tradição, na verdade, eu acho, do futebol francês, mais do que uma tradição de grandes atacantes, de busca de gol, é um toque de bola, semelhante até ao toque de bola sul-americano, de Brasil, de Argentina,
Então, nessa seleção agora, acho que falta isso. Falta um pouco dessa força no meio de campo. É uma seleção muito forte na frente. No né? ataque, Uma com força certeza. No ataque, eu não sei se isso basta numa Copa do Mundo. Quase sempre não basta, porque Copa do Mundo é um torneio curto, um torneio que é para jogar mais para trás do que para frente. E hoje em dia, mais do que nunca. Assim, você tem que estar fechado e para garantir alguns resultados e para frente com exceções. Talvez a Alemanha tenha sido uma exceção. A Alemanha Mas eu tenho um outro nome, sem pachecagem, que realmente costuma me encher os olhos, que é o Gabriel Jesus. Eu acho que pode ser a Copa dele também. Você acha, Silvio? Eu acho que sim, eu acho que tem uma boa chance. Precisamos de um goleador. Aliás, Silvio, posso dar uma sugestão? Opa. Vamos chamar uma tela que a gente preparou com justamente os jogadores que estão quase na Copa, assim, estão, entre aspas, garantidos na Copa? Vamos nessa. A gente vai jogar na sua tela agora, na Aí, ó. sequência, alguns jogadores garantidos do Brasil. Aliás, daqui a pouco, Luiz Castro vai falar com a gente direto da Rússia. Salvador, segue Então, daí. eu queria só mostrar para vocês essa tela que foi feita pela equipe de Veja aqui, queria até fazer um agradecimento nominal aqui ao Alexandre Senechal, Gabriel Gama, André Chagas e toda a equipe de Veja que conseguiu fazer essa arte super bacana pra gente. Então aí os nomes que esses certamente estarão, salvo alguma lesão, salvo algum imprevisto. Ô, Salvador, eu Oi. posso te interromper? Pode, claro. Daqui a pouco a gente volta com eles, porque o Luiz Castro Tá bom. está com a gente Vamos direto da Rússia. Fala, Luiz. Você me ouve por aí? Tudo bem? Fala, Silvio, tudo bem? Te ouvo bem, sim. Como é que vocês estão? Como é que tá em Temos Moscou? sorte, né? Acho que, Você tá acho que foi bom, né? olhando a sua foto aqui, eu tô achando que você tá com frio. Eu tô curtindo bastante, apesar de frio. E acho que depois do sorteio deu pra ficar mais feliz ainda, né? Não dá pra dizer que o Brasil tenha dado azar. Na verdade, acho que quem mais deu azar foi a Argentina hoje. É o que a gente vê aqui nos corredores. Eu já tô na zona mista agora esperando a chegada dos treinadores. Acho que o grupo do Brasil também não é tão fácil. Assim, acho que o fato de ter duas seleções europeias no grupo deve ser vão ser adversários encardidos. Mas acho que também não dá para reclamar, né, Silvio? Não dá pra... Ô, Silvio, agora, você já conseguiu falar com alguém aí pra ter um Silvio termômetro? não, Luiz. É o Luiz que tá lá. Luiz, quem tá aqui comigo é o Alexandre Salvador, Fábio Altman e Silvio Nascimento. E o Salvador já vai fazer a primeira pergunta pra você aí. Ô, Luiz, eu queria saber justamente se tem algum termômetro aí da seleção brasileira, se o Tite já passou por aí, já deu alguma pista do que ele achou do confronto. O que você pode contar pra gente? Não, ainda os jornalistas estão montando as câmeras aqui, nenhum treinador passou ainda pela zona mista aqui. Já eles vão passar, cada treinador, cada grupo vai ter uma baia aqui, né? Então a gente vai poder ouvir o Tite e os outros treinadores das outras seleções. Mas assim, pela reação dos jornalistas do lado, assim, foi legal que eu estava do lado de uns ingleses, e quando saiu que eles estavam no grupo da Bélgica, eles já ficaram preocupados e tal. Aí depois quando viram o Panamá, já melhorou. Então assim, não tem jeito, os jornalistas acabam sendo esse termômetro também do que é dos treinadores, dos torcedores, né? Luiz, Silvio Nascimento aqui, tudo bem por aí? Fala, Silvio, tudo bem? Me diz uma coisa, aí na zona mista, onde que o pessoal está se concentrando mais? Tem alguma baia, algum grupo onde o pessoal está mais agitado, está indo mais? Deixa eu tentar perceber. Assim, aparentemente está equilibrado. O grupo do Brasil está bem cheio, mas o grupo... tem um que está mais cheio aqui, para ver. O grupo G, que é... Grupo G, Salvador? Bélgica, da Panamá. Bélgica, Bélgica e Inglaterra. A Bélgica que o Fábio da Altman falou agora há né? pouco, Eu exatamente. acho que, assim, pelos rostos aqui, a gente vê que tem bastante inglês aqui. Dá para notar inglês, belgas, enfim, porque até pela proximidade aqui, né, a imprensa europeia vem em peso. A gente vê que a dos sul-americanos assim, tem bem menos. Mas eu acho que nesse caso não é nem por ser o grupo mais forte mesmo. Acho que é pelo número de jornalistas presentes. Ontem ficou mais claro de ver quem eram os mais assediados nas lendas, né? O Cafu foi bastante procurado, Cannavaro, mesmo a Itália estando fora da Copa. Assim, hoje é mais cada um vai para a baia do seu país mesmo, né? E grupo da morte aí, você sentiu? Alguém suspirou mais fundo, Então, além dos ingleses? O comentário aqui é que essa Copa não tem grupo da morte, assim, né? Mas eu acho que o grupo da Argentina acabou ficando um pouco mais complicado. A Nigéria é uma seleção que sempre dá trabalho, nessa vez, nesse ano está bem também. Croácia é um adversário que eu acho duríssimo. Croácia é um adversário que não tem muita forma, mas tem grandes jogadores. Eu acho que é um time
a se evitar, assim. Então, eu acho que nesse caso, a Argentina, das cabeças de chave, foi quem mais deu azar, né? Você encontrou, Luiz, desculpa, Fábio, só uma última. Você encontrou algum jornalista islandês aí? Islandês? É. Vi. Não, eles são super animados, né? Assim, eles falam alto. Você percebe quem são os islandeses. Não vi muitos, mas eu vi sim passando pela zona mista. E deve estar calor para eles aí, né? Para eles tá de Verão, boa, né? Para nós Verãozinho, tá complicado. Luiz, Fábio. olhando aqui, você estava... É Fábio Altman aqui, tudo bem? Oi, tudo bem, Fábio? Tudo certo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando do grupo do Brasil, que não é um grupo tão fraco, porque tem 2 seleções europeias. Mas se a gente pensar bem, as 2 seleções europeias do grupo do Brasil talvez sejam as seleções europeias mais fracas. Suíça e Sérvia. Então, o que você... Para a gente pensar um pouquinho mais do Brasil nessa primeira fase da Copa do Mundo, porque olhando num olhar assim rápido, diria até que é um grupo meio sem graça, porque é um grupo cujos jogos não são jogos que tenham história, não são jogos de dificuldade e também não são jogos de times absolutamente ruins que permitiria ver um baile como se mas fosse... e eu queria saber se isso ajuda ou atrapalha, né, Fábio? É isso. O que é assim, do ponto, se a gente olhar para as fases posteriores da Copa do Mundo, ter um grupo como esse, para o Brasil, um grupo que é fraco, né? Vamos ser sinceros, é um grupo fraco. Pelo que você já conversou com o Tite, assim, em outras conversas também, como é que você vê, assim? Porque não será um grupo forte que permitirá falar, opa, o Brasil vem bem na Copa do Mundo. O que você vê nessa... Eu acho que, assim, o que é bom para o Brasil, pensando em título, é que a seleção da Suíça, por exemplo, é uma seleção muito defensiva, né? Então vai ser um bom teste para o Brasil tentar por essa retranca, que é uma coisa que, às vezes, os times do Tite geralmente têm essa dificuldade, né? Enquanto um time muito fechado e tal, de criar. Então, nesse ponto, eu acho que pode até ser interessante. Mas eu acho que, de forma geral, o Brasil deu muita sorte até nos cruzamentos, né? A não ser que pegue a Alemanha, que deu uma zebra que um dos dois não passe em primeiro. Aí o Brasil deve pegar o México, talvez nas oitavas, que é um freguês histórico, né? Depois, do outro lado, o Bélgica e a Inglaterra, que não tem camisas tão pesadas, talvez em umas quartas finais. Então, eu acho que, assim, entre um grupo forte e um grupo fraco, acho que é melhor começar com um grupo fraco até para dar confiança. O último título do Brasil foi mais ou menos assim, né? Em 2002, com Costa Rica, China, a Turquia acabou sendo uma surpresa, mas também não era uma seleção assim assustadora. Então, eu acho que está sendo comemorado aqui pelos brasileiros e acho que pode sim ser um caminho bom para o Brasil. Luiz, quero agradecer demais aí. Bom trabalho para você. Vai passar um pouquinho de frio, né? Aqui dentro está quentinho, aqui dentro está de boa. Eu dei uma andada aqui, eu vi que tem uma outra zona, que é a zona das transmissoras oficiais. Então, os treinadores já vão passar por ali primeiro e depois eles vêm para a mídia impressa aqui. Então, deve demorar um pouquinho, mas já no nosso site também eu vou mandar informações da zona mista aqui da Copa do Mundo. Então, legal. Fica um abração, bom trabalho para você daí. A gente segue aqui do estúdio. Luiz, até mais. Valeu, obrigado, um abração. Bom, agora na sequência, Alexandre Salvador retoma com o tal dos jogadores garantidos. Eu também quero saber quem é. Eu só queria, porque assim, agora o próximo passo, né, passado esse momento do sorteio, agora a gente quer saber quem são os brasileiros que vão para a Copa, né? E aí a equipe de Veja aqui fez um grande levantamento e nós levantamos aí que temos quase 16 garantidos, vai? O goleiro Alisson ali, na formação 4-1-4-1, que é a preferida do Tite. O Alisson deve ser o titular do Tite. Embora a gente tenha ouvido que ele tem muito apreço por o goleiro reserva, que é o Ederson, né, que joga no Manchester City, um goleiro novo, que jogou no Benfica e agora está na equipe mais rica do mundo, digamos assim, junto com o Paris Saint-Germain. Mas o Alisson deve começar jogando se a tendência for assim. Aí nós temos o Daniel Alves, experientíssimo, indo para a terceira Copa do Mundo com a seleção e está mais do que certo colocar um jogador mais experiente, com maior bagagem. Temos aí o Marquinhos, que embora não seja um veterano, não é novato, ele está há muito tempo na Europa, é titular do PSG. O Miranda também, que é um excelente zagueiro, experientíssimo esse. E o Marcelo, que na minha opinião é um dos melhores jogadores, fora Neymar e fora Gabriel Jesus, é o terceiro grande nome técnico da seleção, não é à toa que ele é titular. A hora que você acabar de falar, eu vou falar. Eu vou dizer que o Brasil tem a melhor dupla de lateral do
planeta. E como já teve... Mas quero ouvir você, e como o Silvio teve e o Fábio. E como teve historicamente, né? Com Cafu e Roberto Sim, Carlos, né, Fabio? sim. Você tem alguma outra dupla de laterais que tenha sido tão emblemática Assim, quanto essa? forte assim, não. Porque Daniel Alves e Carlos Marcelo, Alberto e pra Everaldo. mim é a melhor. Então, o Silvio lembrou aqui de 70. Carlos Alberto, sem dúvida nenhuma. Everaldo, não. Falecido Everaldo, infelizmente, não. Talvez o Mas Everaldo, o naquela Fabio, seleção fosse o mais fraco. jogando bola hoje, tem alguém melhor Não, sem dúvida que não. do que Daniel e Marcelo? O Daniel Alves, o Marcelo, veterano, né? o Marcelo, sem dúvida, o vigor do Marcelo, mais até do que a qualidade técnica, porque se a gente comparar com laterais recentes, vamos lembrar do Roberto Carlos, que era um extraordinário jogador, que numa das eleições de melhor jogador da FIFA chegou a ficar em 3º lugar. Pois é. Ele, de fato, era um extraordinário jogador, o Roberto Carlos. Ainda eu considero, vamos falando recente, né? O Roberto Carlos ele jogava até outro dia, melhor do que o Marcelo. Mas o Marcelo realmente, se a gente olhar as 2 últimas finais do Real Madrid na Liga dos Campeões, a atuação, assim, na última extraordinária. Realmente, eu acho que o Marcelo consegue fazer a diferença no jogo. Assim, o Salvador tem razão. Assim, se a gente pegar Neymar, Gabriel Jesus, ou, sei lá, Neymar e Marcelo. É verdade. Eu acho São que jogadores mais agudos e tanto é que no Real ele joga de ponta às vezes, né? Joga no sobe ataque. muito. Joga no ataque. Bom, só dando sequência aí, então temos o Casemiro, que né, também é um jogador importante do Real Madrid, uma peça aí meio inusitada, né? Ninguém imaginava que o Casemiro já estaria garantido na Copa, tá lá. O Paulinho, que esse sim, na mão do Tite, faz miséria, né? Impressionante. É impressionante. É absurdo, né? O quanto que... É um homem de confiança do Tite. Pois ele é. deposita toda a confiança do mundo no Paulinho. Foi buscá-lo na China. E foi justamente pelas atuações do Paulinho pela seleção brasileira que ele conseguiu esse contrato, essa vaguinha no time do Barcelona. Evidentemente... O Fábio lembra bem, o Paulinho faz bem aquele tipo do carregador de piano, né, Fábio? Que sempre foi meio tradicional também em seleções brasileiras. Teve, né? O volante, que era né, até mais recuado do que o Paulinho. E aí eu até aproveito para perguntar para vocês, porque assim, Paulinho, o Tite recuperou o Paulinho. Certamente. Acho que é importante a gente repisar isso. O Tite recuperou o Paulinho. O Paulinho estava esquecido. Não jogava mais bola, Silvio, me corrija. Não jogava mais bola há muito tempo. Foi jogar Jogava num na China. campeonato fraquíssimo, né? Ele foi buscar o Paulinho na China. Bom, mas nessa atuada aí nós temos também o Renato Augusto, que também tá jogando na China, mas na mão do Tite também joga muito bem. E temos aí os dois nomes das pontas, que é o Neymar e o Felipe Coutinho. Esses dois são, acho que o Felipe Coutinho, embora não seja tão badalado quanto, obrigado, Fábio, badalado quanto o Neymar, ele é um jogador essencial para esse esquema tático. Por quê? Se você for analisar as partidas do Brasil, eles trocam de posição freneticamente. O Neymar está ali na esquerda nessa formação tática, mas ele e o Felipe Coutinho trocam muito de posição, e isso faz a cabeça dos adversários embaralhar completamente. Tanto que contra a Argentina, no Mineirão, o Felipe Coutinho foi essencial e foi justamente quem colocou Gabriel Jesus e Neymar na cara do gol. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Muita gente que está acompanhando a gente, inclusive aqui pelo Facebook, tem mais uns minutinhos de programa, quer participar? Corre para cá, vem conversar com a gente, não dá tempo. Pergunta sobre o banco. E aí, Salvador, aí vai a grande pergunta. Porque o time garantido que você jogou na tela ali, é verdade. Eu entendi. Nós estamos chegando. Eu quero saber quem pode chegar para esse time, meu caro Silvio Nascimento e Fábio Altman também. Vamos lá. Bom, só voltando à tela lá, que pode ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas. Então, ali, ó, se você, então, já fechado os 11 iniciais, que esse não muda, e o Tite muito provavelmente deve começar o primeiro jogo da seleção, deve começar com essa formação. Agora nós temos aí Ederson, que é o goleiro reserva que eu falava, Thiago Silva, que, querendo ou não, é um jogador experiente e é preciso, às vezes, você ter uma experiência, embora ele não seja uma grande referência emocional, né, Fabião? A gente estava lá no Mineirão contra o Chile, em que ele desabou em campo e foi muito criticado por isso, acho que até um pouco além do ponto, acho que na crítica. Tem aí o Fernandinho, que é um volante de confiança. Esse nome, o Juliano, embora não chame muita atenção, é homem de confiança do Tite. E o William, esse sim do Chelsea, é o 12º jogador. E aí nós vamos ter aí nas próximas telas, se o Fabão puder ajudar a gente, justamente as vagas abertas, né? São 23 jogadores. Vai, Fabião! Aí, ó. Nós temos aí debate sobre a função do terceiro goleiro. Aí, o Cássio, do Corinthians, o Weverton, do Atlético Paranaense, o Marcelo Groi, atual campeão da América, campeão
essa quarta-feira com o Grêmio, e o Vanderlei dos Santos, que foi o grande destaque do Brasileirão. Silvio e Fábio, Quem você acha, Eu acho, Fabio? assim, se a gente olhar a Libertadores, os últimos 3 jogos do Grêmio na Libertadores, as defesas que o Grohe fez, raras vezes na história recente do futebol, a gente teve defesas, uma ou duas, uma em especial. Uma delas, até ontem, as pessoas, os jornalistas que estão lá na Rússia conversando com Gordon Banks, que é autor, Exatamente. segundo as grandes enciclopédias do Da futebol, maior defesa da história uma do futebol. Pelé, enfim, que é semelhante, né, tem alguma semelhança com a defesa que o Grohe fez contra O Barcelona de o Guayaquil. Barcelona de Guayaquil. E essa defesa do Grohe, ela rodou o mundo de fato. Nós brasileiros falamos dela, mas ela rodou o mundo, então eu colocaria o Grohe como terceiro goleiro. Eu daria uma chance pro Grohe e não sei se o Tite não está pensando nisso. Vamos fazer Mas olha te diria só, o seguinte, antes do Silvião, eu vou te interromper. Claro. Antes de você comentar, o Gustavo, seu filho, quer saber quer saber qual vai ser a final da Copa. Gustavo, um abraço para você. Ainda bem que está com a gente. Vamos lá. Assim, qual vai ser a final da Copa? Fácil. Eu precisaria ver os cruzamentos, eu não consegui ver. Mas eu não acharia impossível uma final Brasil-Alemanha. Precisaria ver o cruzamento, tá? Se não conseguir agora, nesse momento, Gustavo, saber o cruzamento, mas olhando as seleções, as tradições e a força, eu diria que não é difícil uma final Brasil-Alemanha, insisto, se o cruzamento permitir. Silvio Nascimento, nós temos mais 1 minuto e 20 segundos. São todos seus. Nada, mas é rapidinho só para falar de goleiro. Eu acho que tecnicamente e pelo momento o Grohe, sem dúvida nenhuma, mas Tite sendo Tite, ele pode resgatar algumas pessoas, como seria o caso do Cássio. Eu não sei o quanto que ele também confia no Cássio, como na dupla ex-Corinthians, Com Renato Augusto e Paulinho. Renato Augusto e Paulinho. O Cássio, para mim, está muito abaixo do Grohe tecnicamente, mas ele pode ser uma força dentro de campo. Eu ia dar sugestão da gente passar as últimas vagas antes de encerrar, Silvão. O que você Dá acha? tempo? Vamos lá, Fabião, tem aí? As cartelas? Então aí? vai você, Fabião, vai daí. Vamos lá, segue aí. Então aí, ó, zagueiro reserva, aí tem o Gemerson, Gil, Rodrigo Caio e Jeromel. Fábio, quem que você acha que vai? Gil. Silvio. Jeromel. Silvio. Jeromel. Eu acho que o Jeromel, por ele que ele tá fazendo no Grêmio também. Vamos para a próxima, Fabão? Vamos lá. Alexandro, Felipe Luiz, Jorge do Mônaco e o Fábio Santos do Galo. E aí? Alexandre, eu acho. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Eu também acho Felipe Luiz por justamente ser um contraponto ao Marcelo quando o jogo encrespar. Dá tempo, vamos lá. Correndo, vamos lá. Lateral direito reserva. Danilo, Fagner, Rafinha do Bayern e Mariano do Galatasaray. Fábio. Eu acho que o único que não tem chance aí é o Fagner. Eu vou pela exclusão. Silvião. Então, eu de novo naquela cota Tite, de repente poderia ser Fagner. Eu acho que vai o Danilo. Dos 4 não levaria nenhum. Segue. Próximo. Vamos lá. Meio campo, aí o Arthur do Grêmio, que está cotado agora pro Barcelona aí para jogar na próxima temporada. Fred, o Diego do Flamengo e o Lucas Lima agora do Palmeiras. Começa por mim, Arthur. Salvador? Arthur também. Por exclusão, Arthur. Acho que o Arthur, só rapidamente, talvez seja a melhor e mais bacana novidade no futebol brasileiro nos últimos meses. Realmente um belíssimo jogador. Talvez não dê tempo, embora ele tenha feito uma Libertadores espetacular e um Campeonato Brasileiro também muito bom. Talvez não dê tempo para ser chamado, mas se não for agora, Arthur é desses jogadores que a gente vai ouvir falar muito ainda. Tem só mais 2, vamos Então, lá. vamos lá, seguimos. Meio atacante, tem o Douglas Costa da Juventus, o Tyson, que esse é complicado de entender por que tá aí, mas tudo bem, vamos lá, Tite. Luan do Grêmio e o Vinícius Júnior, que a gente está chutando aí, que pode ser a nova promessa aí do futebol brasileiro. Vou fazer de novo, começando por aqui. Eu acho que o Luan tinha que estar na Copa. O Luan, merecimento. Sem dúvida. Eu apostaria no Vinícius. Eu acho que o Luan realmente por merecimento, mas eu não sei se também se cedo demais, talvez, para chamar o Luan. Eu acho que ele vai colocar o Douglas Costa por jogar na Europa. Eu acho que essa é uma característica importante para o Tite, inclusive. Ele joga na Europa. E agora eu acho que a posição mais complicada que nós temos a menor variação de opções aí, que é a de atacante, né? Atacante está complicado. Que é o Firmino do Liverpool, com quem o Tite tem contado recentemente. O Diego Souza, que não joga de centroavante no Sport, mas está aí. Diego Tardelli e o Jô. Começa de novo por aqui, pra gente encerrar. Eu acho, tá? Eu levaria o Jô, mas eu acho que ele vai levar o Firmino. Eu sigo com o relator aí. Eu acho que ele deveria levar o Jô, mas vai levar o Firmino. Voto junto.
eu acho que ele deveria e vai levar o Jô por um motivo. Se o jogo estiver complicado, um jogo fechado, e precisar bola na área para tentar sair um gol, desses 4 aí o Jô é o único que é capaz de decidir um jogo de cabeça num momento de desespero. Eu levaria o Jô, aposto que ele vai levar o Jô. Deu tempo, hein? Deu tempo, e não só o Fabião, que nos acompanha, que está dirigindo esse programa, acabou de dar para a gente mais uns minutinhos. Ele vai trazer a tabela com todos os confrontos na sequência. Enquanto isso, já que a gente falou de tantos nomes, deixa eu fazer aqui uma pergunta, começando por você, Fabio. Quem que o Tite vai levar para a Copa que a gente nem imagina? Não, eu acho que é difícil. Até pelo estilo do Tite, ele é um treinador que trabalha sempre com um grupo muito parecido, muda muito pouco. Tanto que a gente viu agora, o 11 titular da Seleção Brasileira está mais ou menos definido e será esse mesmo. Então, eu acho até difícil ele levar... O Arthur seria uma surpresa. O Luan... um baita jogador. Então, baita jogador, mas acho difícil o Tite pegar uma caixinha de surpresa, mesmo esses jogadores que são jogadores que nós acompanhamos e estão consagrados aí. É por isso que eu acho difícil também levar o Jeromel, que é similar, claro que a gente está vendo, joga muito bem. Eu acho que o Tite, ele gosta, se a gente olhar os trabalhos que ele fez, sobretudo no Corinthians nos últimos anos, ele usa as peças que ele vem usando, porque ele é um treinador, embora a Seleção Brasileira não se reúna com a frequência de um clube, evidentemente, eu acho que ele é um técnico de treino, sabe? Ele vai no treino, e ele sabe as peças muito bem azeitadas, é diferente, é muito dificilmente como fazia o Filipão. O Filipão, eu acho que ele era capaz, como ele fez no jogo contra a Alemanha, no grito, né? A imprensa, vamos para frente, aí ele pega e coloca o Bernardo para jogar. E certamente o Bernardo ele não foi tirado do treino, tá um desempenho ótimo no treino. O William estava melhor. E era quem pelo deveria que a jogar. gente lia, acompanhava. O Filipão, digamos, ele é um pouco surdo a grita geral. Então, acho difícil que tenha uma grande surpresa. Ele é muito conservador nesse aspecto. Muito bem, e agora eu passo a bola para o meu xará, Silvio Nascimento. Enquanto isso, você acompanha o chaveamento aí na sua tela. Olha lá. Eu concordo plenamente com o Fábio. E apesar de eu ter arriscado aqui um Vinícius Júnior, que seria o cara que eu levaria, eu duvido muito que o Tite tenha alguma grande surpresa aí para todo mundo. Quando o Corinthians foi campeão, eu sentei com o Tite algumas horas lá no Parque São Jorge, e a pergunta principal era assim, como se forma um time campeão? E ele, mais do que nunca ali naquele momento, ele começou a contar histórias de como ele administra o grupo. Então ele é um grande administrador de talentos, de grupo, ele conversa bem com os jogadores, ele sabe dos problemas, das limitações, ele sente o psicológico dos jogadores, ele chega, é por isso que ele tem o pessoal de confiança, é por isso. E os jogadores o adoram também, todos, ele conseguiu fazer o Neymar chorar, agora, 2 semanas atrás. É verdade. Então até você desestabiliza, entre aspas, né, por demonstrar confiança, ele tem essa capacidade. E o grupo eu tenho certeza que vai estar fechado com ele, seja quem for. Eu tenho certeza que vai estar fechado. E acho que não vem mesmo, não deve vir surpresa, não. Muito bem. De pé em pé, chega Alexandre Salvador para matar o nosso programa. A gente vai jogar na tela, enquanto você comenta, os Jogos do Brasil, para quem nos acompanhou até agora. Uma bem rápida, só diga lá, Fabio. Olhando uma característica interessante da Copa do Mundo na Rússia, que é semelhante à do Brasil. As dimensões do país. É verdade. Em Copas anteriores, até a Copa do Mundo da Espanha, os grupos jogavam numa mesma cidade. Então se viajava pouco. Isso do ponto de vista de quem vai, nós, né? De quem vai acompanhar a Copa do Mundo pela televisão, é extraordinário. E de estratégia, viaja-se muito. Então você vê o Brasil vai jogar o primeiro jogo em Rostov. Dia 17, né? Depois São Petersburgo e depois Moscou. Então, assim, aí não são distâncias tão extraordinárias, mas o fuso horário é uma diferença de 6 horas de fuso horário. Dentro da Rússia. Dentro da Rússia. E é difícil, não é? Isso aí você tem que ter um preparo físico extraordinário, uma organização. É uma Copa do Mundo peculiar, muito específica, mais até que a do Brasil. O Brasil também, a gente tem, né? Manaus, Porto Alegre. São distâncias extraordinárias. E lembrando que o Brasil vai ficar sediado em Sochi, né? Já escolheu sua sede, sua base, vai para lá em meados de maio, vai fazer uma escala em Londres para fazer alguns preparativos. Mas eu acho que é legal,
já pra gente encerrar então, Silvião, vamos repassar todos os grupos, não só do Brasil. Pode começar pelo Brasil. Vamos que vamos. Mas vamos lá. Então aí, só pra organizar na cabeça do nosso espectador que tá aí. Fabão, se você quiser chamar o do grupo do Brasil, já tá na mão aí. Então, o grupo do Brasil tem Suíça, Costa Rica e Sérvia, né? E o Brasil começa jogando contra a Suíça dia 17 de junho, um domingo, 15 horas, em Rostov. O Brasil depois, sexta-feira, vai enfrentar no dia 22 a Costa Rica, em São Petersburgo, e vai fechar sua participação na primeira fase no dia 27 de junho, uma quarta-feira, 15 horas, no estádio do Spartak de Moscou, já pensando aí nas oitavas de final. E, bom, aí tá aí o grupo para vocês, então para quem quiser já organizar a agenda ou eventualmente quiser comprar passagem para a Rússia... Vai ficar ruim, hein? Já pode... Caro, né? Não, Pode ficar russo, né? Mas eu acho que vale a pena. E aí... Só lembrar que esses horários são horários do Brasil. Horário de Brasília, Brasil. todos Já aí... tá atualizado para o horário brasileiro. Exatamente. Aí, os outros jogos do grupo... O Silvio, mata essa curiosidade. Tem as outras cartelas dos outros grupos aí pra gente olhar Aí também? depende do Fábio. Não temos. Não Acho temos. que nesse momento não. Mas... Então tá bom. Mas então, só voltando àquela Até tela porque lá... não temos mais tempo, Salvador. Esse Então, é o beleza. problema. Então vamos encerrando aí. Ah. Mas eu só queria passar que eu Eu acho tenho que... mais 40 segundos e vou deixar você falar. Eu acho que o grande nome desse sorteio da Copa foi justamente o grupo da Argentina, como o Luiz falou. Eu acho. O Acho que o grupo da Argentina... O que você acha, O Silvio? pseudo grupo da morte. Ah, tem Fábio, aqui... o grupo da Argentina é o pior. É o pior. Eu acho que é o que embora- pode assustar alguém aí, né? É o único grupo que você tem mais de 2 times disputando as 2 vagas que passam para a segunda fase. Se a gente olhar o grupo G, que é Bélgica e Inglaterra, extraordinário, mas aí é Panamá, que Bom, ali Tunísia. talvez seja o saco de pancadas da Copa do Mundo, e a Tunísia, que é a seleção africana também fraca. E pegar a Alemanha nas quartas de final vai ser difícil, hein? Vai ser duro pro coração. Tem outro grupo que talvez seja parelho Da com Bélgica. a Argentina, não, um grupo que se você tem França, Austrália não, mas Peru e Dinamarca. O Peru pode dar trabalho, o Peru pode vir até a ser o segundo time depois da França, em vez da Dinamarca. Não é impossível que isso aconteça. Muito bem, senhores. Precisamente às 14 horas mais 40 minutos, se eu não encerrar o programa aqui, o Fábio Teixeira que dirigiu, aliás, Fabião, obrigado, que dirigiu Valeu, esse Fabião. programa, ele vai me matar, cara. Eu preciso encerrar. Muito obrigado, Fábio Altman. Muito obrigado, Silvio Nascimento. Obrigado, Alexandre Salvador. Valeu, Silvio. E muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Audiência enorme, muito bacana. Tem Copa do Mundo em Veja no ano que vem. A gente se vê amanhã. Até lá.